E diz a Bíblia que depois dele ser introduzido, havia um discípulo chamado Pedro, que segundo a linha judaica era um leigo, era um homem que não tinha conhecimento, porque ele não tinha a mesma capacidade de Paulo. E até esse momento Paulo então ainda não era discípulo, não era apóstolo. E é interessante observar que o texto está nos dizendo que Pedro seguia Jesus de longe. Para que você entenda o que eu vou ministrar ao seu coração em poucos minutos aqui nessa noite, Pedro foi um dos 3 melhores amigos de Jesus. Pedro foi aquele que quando alguém se levantou contra Jesus, ele arrancou a espada da sua bainha e arrancou a orelha de Malco. Diz a Bíblia que Pedro, quando Jesus ia fazer a sua oração íntima, Jesus tinha algumas classes que ele orava. Ele tinha a classe dos 500, ele tinha a classe dos 120, ele tinha a classe dos 70, ele tinha a classe dos 12, ele tinha a classe dos 3, e na classe dos 3, Pedro estava inserido nela. E tinha a classe de 1, que era o discípulo amado João. Mas Pedro era aquele que andava agarradinho com Jesus. Mas quando Jesus é preso, e antes de ser preso, diz a Bíblia que Jesus entrega um rolo para ele. Quem gosta de rolo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então segura. Tu me negarás hoje. 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Não é depois que o galo cantar, antes que o galo cante. O amigo de Jesus, o íntimo de Jesus, recebeu o rolo, recebeu o recado, recebeu a revelação, recebeu a profecia, mas não entendeu. E diz a Bíblia que quando os soldados pegaram a Jesus, os homens da lei pegaram a Jesus, diz a Bíblia que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Eu começo a ministrar nessa noite sobre o seguinte tema: seguindo Jesus de longe. Tem muita gente que é amigo de Jesus, íntimo de Jesus, mas que está seguindo ele de longe. Diz a Bíblia que quando os homens pegaram Jesus, Pedro não teve a mesma atitude de arrancar a espada da bainha e cortar a orelha dos soldados, daqueles que prenderam a Jesus. Diz a Bíblia que ele começou a seguir Jesus de longe. Aqui tem uma revelação para a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Dizemos que Ele é o nosso amado. Dizemos que nós não vivemos sem Ele. Mas quando Jesus resolve nos provar ou nos passar com uma permissividade de nos passar por várias adversidades, nós passamos a seguir Jesus de longe. Primeiro, versículo 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Diz a Bíblia que quando os homens prenderam a Jesus, e aí eles foram para o pátio, acenderam uma fogueira e se assentaram. E eles tinham prendido o meu Jesus, o teu Jesus, o Jesus de Pedro. Diz
Diz a Bíblia que quando alguém segue Jesus de longe, ele vai se assentar com os inimigos de Jesus. Diz a Bíblia que pelo fato de Pedro seguir Jesus de longe, ele se assentou com aqueles que armaram a prisão de Jesus. Quantas das vezes pessoas estão seguindo Jesus de longe, se assentam com pessoas blasfemadoras, incrédulas, ímpias, murmuradoras contra Deus, e não conseguem discernir que na verdade o corpo está dentro da igreja, mas ele está seguindo Jesus de longe. Alguém me disse uma frase nesta semana, uma missionária, eu não me recordo qual, mas uma me disse assim: nós estamos muito quietos, muito calados. Pedro sentou, meu irmão, no meio daqueles que prenderam a Jesus. Quantas das vezes cristãos sentam no meio de pessoas que falam mal do meio que ele convive, a igreja, e ele está sentado e ele não se levanta para defender a causa de Jesus. Sabe por quê? Porque ele está seguindo Jesus de longe. E quando a gente segue Jesus de longe, não tem problema falar mal do irmão, não tem problema falar mal do líder do departamento da igreja, não tem problema falar mal do pastor, não tem problema falar que não foi o Espírito do Senhor que batizou, porque aí eu estou assentado no meio das pessoas que não têm a Narasub como devassa, a mesma visão que eu estou assentado no meio de pessoas que prenderam o meu mestre, e como seguidor dele, eu estou assentado no meio da zombaria, no meio da escarnecendo das coisas de Deus. Como você está seguindo Jesus? Ah, mas eu faço a minha oração. Isso não é seguir Jesus? Eu oro meu Pai Nosso. Isso não é seguir Jesus. Eu dou meu dízimo na igreja. Isso não é seguir Jesus. Diz a Bíblia que todo aquele que segue a Jesus tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Narashuremanda lavashabia candarava sérvia. Porque senão nós vamos nos tornar como Pedro. Vamos seguir Jesus de longe. A pessoa senta para falar mal do reino, eu sento. E aí eu sou discípulo e concordo. Não tenho atitude, autoridade de Deus, ousadia para falar: calma aí, meu irmão. Calma aí, minha irmã. Cuidado onde você está tocando. Eu sou seguidor dele, eu não sigo ele de longe, eu sigo ele de perto. Quando ele sussurra no meu ouvido, eu entendo a voz dele. Quando ele fala comigo pelo louvor, eu entendo a voz dele, porque eu não sou um seguidor de longe, eu sou um seguidor de perto. Charamanda caçuí demanda cavaxéria. Sentou como se fosse um daqueles. Oh, meu querido e minha querida, você já não é mais cidadão desta terra. Diz a Bíblia que você é peregrino. Você está aqui de passagem. Você está aqui de passagem. O lugar que está te esperando se chama Nova Jerusalém, que desce do céu. Aleluia. Mas Pedro estava seguindo de longe. E quem segue de longe se assenta na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Pede conselho a ímpio. Segunda coisa,